Entendendo a semântica e os tipos de orações subordinadas adjetivas, que são só dois tipos, eu preciso agora focar nos pronomes relativos. Sem pronome relativo, não existe oração subordinada adjetiva. Então, quais são os pronomes relativos? O que, lembra, não é conjunção, é pronome relativo, tá? Pronome substitui nome, retoma nome. Bom, quais são eles? O que, o quem, o qual, o onde e o cujo. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pronomes relativos. Só que cada um tem a sua característica particular. O que, ele pode ser substituído por o qual, tá? E ele retoma a pessoas ou coisas. Quando eu vou me referir a pessoas ou coisas, eu uso o que? Ou o qual. O qual é até mais chique, tá? O quem. Quando eu vou usar quem? Sempre antecedido de preposição. Retoma somente pessoas. Então, quando eu falo quem, eu tenho que ter a preposição tipo a quem, certo? A quem. Esse a é preposição. E ele retoma somente pessoas e nunca coisas. O qual é a mesma coisa aqui. Ele retoma pessoas ou coisas. Onde? O onde retoma somente lugar. Então, quando você usar o onde, você se refere ao lugar. Exemplo: Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Por que está errado aqui? Pois perfil não é lugar, tá? Então, ele tinha um perfil, perfil não é lugar. Então, quando eu uso onde e não se refere a lugar, eu estou errando. Depois eu vou mostrar lá quando se refere a lugar como que é. O cujo, ele liga dois substantivos, estabelece uma ideia de posse. Foram cortadas as árvores cujos troncos estavam podres. Esse cujos está mostrando o quê? Que as árvores que foram cortadas, elas tinham os troncos podres. Então, esse cujo retoma, ao invés de colocar o que, eu coloco o cujo, tá? Por quê? Porque eu estou querendo indicar posse, a ideia de troncos podres. Pronomes relativos. Se houver regência de preposição, ela ficará no pronome relativo. Por isso que eu pedi para vocês depois assistirem aquela animação. Presta atenção. Este é o filme de que gosto. Então, por que que aqui é o de que e não é o que? Por causa do verbo gostar. O verbo gostar é transitivo e indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu preciso pôr o de que. Eu não posso pôr só o que. Acontece que quando a gente fala sem o de, né? Mas a gente tem que colocar o de que. Por quê? Porque o verbo gostar pede a preposição de. São os homens a que me refiro. Quem se refere a alguém. Olha aqui a preposição. Então, o verbo referir-se, a palavra referir-se pede a preposição a. Então, me refiro, já virou verbo, pede o a. E ele fica junto, sempre junto dos pronomes relativos. A história em que creio é lida. Quem crê, crê em alguém. Esses verbos, gente, eles pedem preposição, porque eles são verbos especiais, são verbos transitivos indiretos, com objeto indireto que pede preposição. Aquele é o livro Porque Me Apaixonei. Quem se apaixona por algo. Como saber estes verbos? Vocês precisam assistir aquela animação que eu fiz, que explica bem isso. A oração adjetiva e a regência verbal e nominal. Presta atenção.
Verbos mais comuns que regem preposição. Quais são os verbos que pedem preposição? Eu pus alguns aqui. O duvidar de, o confiar em, o corresponder a, morar em, chegar a, insistir em, implicar com, obedecer a, vir por, referir-se a. São verbos mais comuns que pedem preposição. Então, quando vocês usarem esses verbos numa oração adjetiva, junto com os pronomes relativos, vocês precisam colocar a preposição. Nomes que regem preposição. Não são só verbos que regem preposição. Nomes, substantivos, também pedem. Alguns também pedem preposição. Quais são esses nomes? Referente a. Referente é substantivo, tá? Responsável por. Tendência para. Simpatia por. Reparem que são substantivos que são acompanhados de preposições. Isso aqui se chama regência nominal. São palavras que pedem preposição. Isso, gente, é na língua formal, na língua culta. Porque na língua falada, na fala, na oral, tudo é permitido. O problema é quando a gente escreve na língua padrão, nas provas do Enem, nas redações do Enem, nas redações do vestibular, jamais a gente pode escrever como a gente fala. Nesse caso, a gente precisa usar a regência, porque senão vai mostrar que você não sabe escrever, você não domina a língua portuguesa, porque você escreve como você fala. Nesse quesito, você já é reprovado, numa prova de Enem, por exemplo, uma redação. Como fazer para construir corretamente uma oração subordinada adjetiva cujo verbo exige a preposição? Como é que eu faço, então, para saber? Então, olha aqui. Maria doou o vestido roxo, tá? Um exemplo. Então, uma frase simples. Maria doou o vestido roxo. Maria implicava com o vestido roxo. Eu tenho duas orações. Todas elas têm a Maria. As duas têm a Maria, o mesmo sujeito. As duas têm o vestido roxo. As duas. Só que eu tenho aqui o verbo doou e aqui o verbo implicava, tá? Como que eu faço para juntar as duas? Esse implicava, ele tem que ter um sentido. Porque o verbo implicava tem dois sentidos, tá? Daí a regência. Com preposição, ela tem um sentido, sem preposição, ele tem outro sentido. Vamos ver como é que ficaria isso aqui. Qual é a regra? Primeira coisa, você vai encontrar o verbo na oração subordinada e vai identificar qual preposição o rege, tá? O verbo é implicar. Então, pense que quem implica, implica com alguém ou com algo. Quem implica, implica com alguém ou com algo, certo? Então, Maria implicava com o vestido, tá? Segundo, encontre o sintagma nominal, quer dizer, ela implicava com quem? Aqui eu tenho um verbo transitivo, que implica, né? Maria, vamos supor que eu falasse assim, Maria implicava com, do nada, você vai chegar e falar, tá, tudo bem, mas com o quê? Certo? Com quem? Com algo, né? Então, você precisa de um objeto para saber com quem que ela implicava, tá? Esse objeto se chama sintagma nominal. Então, ó, nesse caso, o sintagma nominal é o vestido roxo. Ela implicava com o vestido roxo. Então, você tem essa sequência. Maria implicava com o vestido roxo. Identifique o pronome relativo adequado. Nesse caso, é que, ou o qual, porque se refere a uma pessoa. Então, ó, a Maria, presta atenção. Olha aqui. Junte as orações e lembre que o pronome relativo evita a repetição de termos e coloque a preposição antes do pronome relativo. O período organizado ficará assim.
Olha agora. Maria doou o vestido roxo com o qual ou com que implicava. Então, o qual se refere a coisas ou objetos, e eu preciso pôr a preposição junto por causa do verbo implicava. Então, o que eu fiz? Maria doou o vestido com o qual implicava. Eu preciso usar o pronome relativo referente a vestido, porém eu preciso pôr o conjunto, porque o implicava pede o com.